Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro e já para começar eu queria agradecer nosso parceiro especial para esse episódio, que é a AgroTravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. O meu convidado, ele é professor e pesquisador com vasta experiência na cultura do algodão. Ele possui doutorado em agronomia e já atuou como pesquisador em importantes instituições, incluindo o Instituto Mato Grossense do Algodão. Atualmente ele é coordenador do programa de pós-graduação em agronomia na UnoOeste e fundador do grupo de estudos do algodão. Vou conversar com Fábio Escher. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio, boa tarde a todos. É um grande prazer, poder comentar um pouquinho sobre o algodão, a história do algodão, pelo menos a história mais recente. E vamos lá, vamos conversar. Boa. Fábio, para começar, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória aí e em que momento também você decidiu e optou por esse aprofundamento dentro dessa área do algodão. Bom, eu sou filho de gaúchos, sou gaúcho também, nasci no Rio Grande do Sul, e filho de agricultor e de uma professora. Então, até os 12 anos de idade da minha vida, eu morei na roça, num sítio que nós tínhamos lá no Rio Grande do Sul, lá na cidade de Chapada. Então, a história, na agricultura, ela sempre esteve presente, na minha família. O algodão entrou nessa jogada anos mais tarde, em 1995, quando nós mudamos do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso, para a cidade de Sapezal. Sapezal não era nem município ainda, pertencia a Campo Novo. Eu lembro de participar de jogos escolares, jogar para uma escola lá em Campo Novo. Sapezal era uma escola de Campo Novo. Então, o algodão entra nesse momento. Tá? A gente já vendo as lavouras começando a se instalar, ainda não tinha máquina de colheita, então eram lavouras menores, nada comparado ao que se tem hoje na região do Parecis. E em 1997, desfila a primeira máquina para colher algodão num desfile cívico, do 7 de setembro lá em Sapezal. Então aquilo ali marcou muito. Então eu vi tudo que estava acontecendo, e fui crescendo com isso. Anos mais tarde, quando eu terminei o colegial e fui para a faculdade, em Tangará da Serra, uma cidade que não é muito longe, pude começar a entender um pouco melhor sobre a cultura. Tinha amigos que trabalhavam já nas áreas mais velhas de algodão do estado, na região sul, em Primavera do Leste, Campo Verde, um dos primeiros núcleos de produção. E isso começou a me chamar bastante atenção. Então comecei a estudar, comecei a ler, fiz estágio com outras culturas também, mas sempre que eu ia de férias para casa, para Sapezal, eu ia estagiar na fazenda. E o algodão ele estava presente dentro dessas fazendas. Então isso tudo foi despertando o interesse. Eu via o quão complexo era manejar a cultura, quantas particularidades que se tinha, na época e que persistem até hoje. Então isso tudo foi despertando um interesse. Eu já fazia iniciação científica naquela época, foi despertando ainda mais o interesse na pesquisa. E aí, depois que eu terminei a graduação em 2006, cheguei a trabalhar uma safra de soja, o início da safra do algodão na fazenda, e a partir dali, lendo material, lendo bibliografia que tinha na fazenda, editados até então pela Fundação Mato Grosso, eu tive a ideia de montar um projeto para voltar a estudar, para fazer um mestrado, e inclusive aqui na UnoOeste, onde eu sou professor hoje, estudei aqui o meu mestrado, e então eu saí para estudar de novo, para me aperfeiçoar na cultura. Tá? Então, depois do mestrado veio o doutorado, então sempre lendo muito sobre tudo que se tinha aqui no Brasil. Na época ainda o acesso era muito limitado em relação a artigos científicos, coisas publicadas. Tinha um sistema de troca das bibliotecas chamado Comute, então poucas pessoas sabem disso, principalmente essa geração mais nova que pega tudo, hoje está tudo na internet. Então era muito difícil conseguir as informações. Isso eu estou falando de 2007, não é muito tempo, são aí 14, 15 anos atrás. Então tudo isso me instigou muito,
a continuar estudando, né, a cultura, vendo as potencialidades que o Estado tinha, né? Então, a gente viajava bastante, né, dentro do Estado, né, em casa de parente, então a gente via o potencial que tinha, né, para crescer. E aí foi isso, né? Então, estudei o doutorado e depois, terminando, voltei para o Mato Grosso para trabalhar no Instituto Mato Grossense do Algodão, como você comentou aí no início, né? Então, o algodão entra, né, na minha vida, né, dessa forma, né, chegando em Sapezal, né, crescendo junto com a cidade, né? Legal. Bom, e você contou a sua trajetória aí, como você encontrou o algodão. Eu queria que você desse um panorama também da produção de algodão no Brasil e um overview de como foi essa evolução também. O Brasil tradicionalmente tinha produção de algodão no Nordeste, né, no início, depois isso mudou para a região Sul, né, e Sudeste, né, através dos estados do Paraná e São Paulo. Então, na década de 80, né, particularmente em 1983, né, com a chegada do bicudo, aí na região de Campinas, começa o declínio, né? Então não foi só o bicudo, né? Tiveram outros problemas, né? Sempre tem crise política, né? Tem mercado externo, enfim. E o Brasil produzia nessa época aí, na década de 70, início dos anos 80, mais de 4 milhões de hectares de algodão, né? Então, só que uma produtividade muito baixa, né? De 400, 500, 600 quilos de fibra por hectare. Então, no início dos anos 90, iniciaram-se as pesquisas, né? Aí citar o papel importantíssimo, né, do Lacir de Moraes, né? Através do fomento da pesquisa junto com a Embrapa, né, dos pesquisadores da Embrapa, doutor Eleuso, né, e doutor Napoleão e vários outros, né, trazendo nessas variedades, né, que já tínhamos aqui, mas outras de fora também para adaptação do algodão no Cerrado, né, particularmente lá na Fazenda Itamaraty Norte, né, que hoje pertence ao Grupo Amage. Então, ali, né, o desenvolvimento da variedade CNPA Ita de Itamaraty 90 marcou a primeira variedade que nós tivemos com grande adaptação às condições climáticas do Cerrado, que é um excesso de chuva no início e seca no final. Então, isso é importante até hoje, né? A tolerância dessas variedades às doenças. Tá? Então, conseguiu-se, né, adaptar, né, uma variedade. Depois tem todo o trabalho da Fundação Mato Grosso, né, através aí do Dario, né, um grande pesquisador, infelizmente nos deixou, mas todo o legado, né, dele construído, né, depois vindo outras empresas, né, também, adaptando as variedades, e aí o Brasil começou a ganhar um espaço importantíssimo, né? Então, hoje, né, nós temos a maior produtividade média mundial em larga escala, né? Larga escala que eu falo são fazendas grandes, né? Então, acima aí de 1.900 quilos de fibra por hectare. Tá? O Brasil se coloca na posição hoje de terceiro maior produtor e o primeiro maior exportador de algodão do mundo, né? Então, isso não é pouca coisa. Tá? E detalhe, né? Hoje a gente ocupando uma área aí de um pouco mais de 1.600.000 hectares. Tá? Então, que é cerca de 1/3 do que se cultivava há 40 anos atrás. Tá? Então, isso foi um grande feito, né? Um grande feito que teve um investimento privado, né? Teve a ousadia, né, de grandes produtores, né, de investirem, de acreditarem no desenvolvimento da cultura, das empresas, né, do setor público, né, através da pesquisa também, né, e isso, sem dúvida nenhuma, levou, né, o Brasil ao patamar que está hoje, né, quando a gente fala de produção de algodão. Legal, muito bom. E se você fosse destacar, Fábio, quais foram aí um ou dois os fatores aí mais importantes para essa evolução toda que a gente tem? Você acha que foi mais na parte da adaptação da planta ou na parte de maquinários? Qual que você acha que foi aí a grande virada de chave aí pro algodão, pro desenvolvimento nos últimos anos? É uma pergunta difícil, Fábio, porque são muitos fatores, né, ou a combinação desses vários fatores que levaram, né, a gente a chegar nesse patamar.
Mas, primeiro, né, a gente tem que destacar a condição climática, né? Então, nós temos chuva, né, em volume adequado, né? Tanto é que no Mato Grosso se faz safra e segunda safra, né? Safra de soja e segunda safra de algodão mais de 90% da área de algodão cultivada. Tá? Então, isso é por conta de um clima que a gente tem. Tá? E o algodão, né, como dizem alguns produtores, ele não vai sair do cerrado porque o cerrado tem a característica de ser seco no meio do ano. E é justamente isso que precisa para colher o algodão. Se a gente tivesse chuvas, né, no inverno, como tem aqui, por exemplo, na região sul e sudeste, né, como no Paraná, por exemplo, a gente ia ter muita dificuldade, né, em tirar esse algodão do campo, né, porque a gente não tem como secar. Então, o clima eu coloco como o primeiro fator. O segundo é a condição do solo, né? Por mais que a gente tenha um solo de cerrado, né, que é pobre em nutrientes, mas com o uso adequado das técnicas aí de correção, né, de calagem, gessagem, enfim, isso proporcionou que a gente consiga produzir algodão com cerca de 90 dias sem chuva no final, né, porque chove até no meio dessas semanas, chove até meados de abril. Né? Então eu ainda tenho 60, 90 dias para finalizar o ciclo. Então, com um solo profundo, com uma correção, eu faço com que essa planta consiga obter água, né, nos períodos que não chove. Então, e o relevo, né, colocando aí como terceiro pilar, o relevo que permite a mecanização. Né? Então, se a gente não tivesse, né, a possibilidade de mecanizar todas essas áreas, nós com certeza não estaríamos limitados por mão de obra. Então, isso, acho que todos os produtores passam por isso, mesmo hoje, né, com tantas máquinas e a agricultura digital também ganhando espaço. Ainda assim, em determinados momentos, você tem a dificuldade da mão de obra, porque tem muita população aqui no sul e sudeste, só que as áreas de produção estão lá no Cerrado, né, estão no oeste da Bahia, estão no interior do Maranhão, do Piauí, né, do Tocantins. São regiões de baixa densidade populacional e, normalmente, é um trabalho na fazenda, né? Então é difícil, né? Não é fácil conseguir pessoas que queiram, né, residir nas fazendas para trabalhar. Então colocaria essa questão aí também como um pilar importantíssimo, né? A mecanização. Boa. E quais são hoje aí, na sua opinião, os principais desafios que os produtores enfrentam, além da mão de obra que você acabou de falar aí, né? Quais são outros desafios aí dessa cultura? Olha, hoje, sem dúvida nenhuma, né, a mudança do clima, né, provocada, né, pelo aquecimento global, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe, sem dúvida é o maior desafio, né, para os produtores. Então, eu tenho uma possibilidade de aumentar as áreas, só que esses produtores eles precisam migrar para áreas piores, né, em termos de qualidade de solo, né, então solos arenosos, né, todos os produtores têm um pedaço de solo arenoso dentro da fazenda que ele está incorporando ao sistema produtivo, né, porque abrir novas áreas onde, né, tem condições climáticas melhores isso já não acontece mais com muita frequência. Então, agora o desafio nosso é adaptar, né, a cultura a esse cenário de mudanças. Né? Então, o calor, né, esse ano foi marcado por uma safra muito quente, né, muito mais do que do que é o normal, né, o que a gente está acostumado, né, com a média dos anos. Então, sem dúvida nenhuma, né, essa adaptação aí à mudança climática ele é o maior desafio, né? Até porque se a gente tem, né, por exemplo, mesmo que a gente tenha chuva, né, em quantidade suficiente, em distribuição adequada, ainda tem o calor, né? Então é uma planta sensível ao calor. Então, se eu quero obter um alto potencial produtivo, ela precisa estar numa condição adequada, né, de temperaturas. Né? Então, é só a gente ver o que acontece, por exemplo, no Vale do Araguaia, né, nas regiões mais baixas, né, tanto do lado do Mato Grosso quanto do lado do Goiás, do Tocantins também. A gente vê lavouras com potenciais produtivos menores por conta do calor, mesmo tendo chuva. Tá? Só que nós vamos ter que ocupar essas áreas. Né? São áreas que já estão abertas, né, por pastagem, e que elas precisam ser incorporadas nos sistemas produtivos. E dentro do cenário, né, que nós temos, das culturas que nós temos disponíveis, o algodoeiro ainda é uma das
das que mais se adaptam a essa condição. Tá? Mas não adianta eu querer esperar o mesmo potencial produtivo lá no Vale do Araguaia em relação à região oeste do estado do Mato Grosso, né, ou ao oeste da Bahia, né, que a planta ela, naturalmente vai ter uma limitação maior. Né? Uhum. Então eu colocaria, né, e isso também é um foco, né? Provavelmente se você perguntar isso para um entomologista, ele vai falar que é o bicudo. Se você perguntar para um fitopatologista, ele vai falar que hoje que é a mancha alva e ramulária. Mas eu coloco essa questão do clima é muito importante, até porque ela afeta todas essas outras coisas. Então esse ano, por exemplo, a geração, né, as gerações das pragas foram mais rápidas, né? O ciclo dela foi muito mais acelerado porque estava mais quente. Então, olha como afeta, né? Muda toda a dinâmica, né, do crescimento da planta, mas também, né, dos patógenos e das pragas ali. Né? Então, eu coloco isso como o maior desafio assim, para a gente enfrentar nos próximos anos. Boa. Ô, Fábio, durante seu doutorado, você teve a oportunidade de estudar fora do Brasil, você foi para os Estados Unidos, no Arkansas, e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência internacional, como é que ela impactou aí na sua visão, e também que você falasse um pouquinho das diferenças da produção lá nos Estados Unidos para o que a gente encontra aqui no Brasil. Eu acho assim, foi um momento muito importante, né? Eu estava em formação ainda, na época eu cursava doutorado, então fiz um período de sanduíche e ela serviu por vários aspectos. Né? Primeiro, né, na melhoria né, da minha capacitação, né, do treinamento, né, da fisiologia, né, da nutrição de plantas. Mas segundo também, né, para ter essa percepção, né, de como os sistemas produtivos estão organizados, né, quais são os desafios, né, então a gente tive a oportunidade de visitar lavouras no Texas, né, na época, então lá assim é muito comum, né, os levantamentos ali, principalmente no final de safra, coloca lá 4 milhões de hectares semeados, 3 milhões e 500 colhidos, então só de cara ali, eles já perdem 500 mil hectares por conta de seca, né, que teve áreas que assim, metade da área é irrigada, outra metade no sequeiro. Então, se não tiver volume de chuva suficiente, eles meio que abandonam, né? Ou perdem, avalia se vai poder colher ou não vai. Mas é um cenário bem, bem diferente, né? Então, assim, aquilo lá já começou a me chamar a atenção, né? Porque realmente não tem chuva, chove. Então, aqui nós temos um grande volume de chuva. Né? Então, aquilo que eu colocava, né, da profundidade do solo, é só uma questão da gente adaptar, né, adaptar, eliminar as restrições ali químicas e físicas do solo e permitir que essa raiz acesse essa caixa d'água que está lá embaixo. Então, nosso solo é muito profundo, né? Então, assim, 50, 60 metros, às vezes você não tem rocha. Então, olha quanta água tem nesse perfil de solo. Tá? Então, mas eu não preciso de uma raiz de 50 metros, né? Até porque não vai ter. Mas se essa raiz está lá a 4, 5 metros de profundidade, ela tem acesso à água, ela consegue produzir, né? Mais tempo. Assim, uma coisa também que me chamou bastante atenção, né? Primeiro, assim, a velocidade, né, com que as coisas andam, né? Então, assim, a geração das tecnologias, né? Então, hoje as multis, né? Lógico, tem essa questão das fusões e tudo mais, vai para lá, vai para cá, está concentrado na mão de algumas empresas, mas tem uma grande quantidade de empresas aí que tem berço lá nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê a velocidade com que as tecnologias são disponibilizadas aos produtores. Né? Então, isso por uma série de questões. Né? Primeiro, a questão burocrática, né? da liberação dos eventos transgênicos, né? Falando isso mais recentemente. Também a questão da mecanização. Apesar das lavouras serem muito menores, né? Então, o produtor de 100 hectares, 200 hectares, lógico, tem de 5 mil, mas a grande maioria tem área menor do que 500 hectares. Então, isso também, né, mostra, e eles também não têm mão de obra. Então, assim, hoje quem que trabalha, né, nas propriedades é o pai, o filho, né, às vezes o vô está junto ali também, e isso é uma coisa que marca bastante. Então, assim, o filho está indo estudar, né, mas depois ele volta, né, ele mora na fazenda, ele ajuda, né, na produção, ele traz a tecnologia, né, para dentro do negócio, né, familiar, e assim, eu visitei algumas fazendas que o cara tinha um trator para cada implemento que ele tinha, né, porque
às vezes ele já é um produtor ou uma produtora, né, de mais idade que não consegue nem, se precisar desengatar ali, ele vai ter dificuldade. Então, assim, olha o nível, né, que chegou, né? Então, e por isso que eles precisam, né, da mecanização e das tecnologias para reduzir essa dependência da mão de obra, que ela é muito escassa, né? Então, nas fazendas. Então, isso talvez me chamou mais atenção. E talvez, assim, algo assim muito notável também é a parte da ciência, né? A questão científica, né? Primeiro das reuniões, né, que se tem, né, com os pesquisadores. Então, você tem todo o Cotton Belt, né, que pega da Califórnia, né, da metade da Califórnia, passando pelo Texas, mas indo até lá na Carolina do Sul. Então, você tem reuniões regionais e depois tudo agregado lá dentro do Belt-Wide Cotton Conference, que normalmente é no mês de janeiro, né? Então, isso mostra, né, o grande fluxo do conhecimento científico, né, entre as universidades, a figura do extensionista dentro da universidade, né, coisa que não existe aqui no Brasil. Tá? Então, o pesquisador ele tem um pouquinho de horas, né, de ensino, ele tem um pouco de hora na pesquisa, aí eu tenho um pesquisador que tem horas na pesquisa e horas no extensionismo. Então, dificilmente ele vai fazer as três coisas ao mesmo tempo. Ele vai ser professor, ele vai fazer pesquisa, ele vai fazer extensão. Tá? Ele fica sempre com duas coisas. Isso é muito interessante porque isso permite, né, um fluxo, né, da informação muito grande. Tá? Então, isso me chamou muita atenção. Então, antes da informação ir para um artigo científico, ela já está difundida entre todos os produtores, né, através dessas pequenas reuniões regionais. Normalmente eles agregam, né, dependendo da cultura, né? Então, eu ia numa lá que chamava Rice and Cotton. Então, o Arkansas é um grande produtor de arroz, né, o maior produtor de arroz do estado, e o algodão é uma das culturas importantes também. Então, eles juntavam, né, as duas cadeias produtivas e faziam um evento em comum, né, ali perto do Tennessee, né, já na divisa ali com o Arkansas. Então, isso chamou bastante atenção também, a organização e a proximidade que os cientistas têm com os produtores. Legal. Esse é sempre um ponto que a gente vê viajando aí pelo mundo também do agro. E os Estados Unidos é uma referência nesse sentido, né, de como está organizada essa parte da academia, com pesquisa, com a prática ali, né, sempre levado para a prática e a disseminação disso. Como é que está? Você comentou bastante aí de como as pesquisas e as novidades fluem dentro aí do setor. Como é que está isso aqui no Brasil hoje, Fábio? Tem academia? Como é que está organizada a academia com a pesquisa, com o setor produtivo? Assim, hoje a gente, infelizmente, né, está passando por um momento bem delicado, assim, falando do algodão, né? Em relação assim à presença, né, de pesquisadores, né, nas universidades, né, formando novos pesquisadores. Então são poucos grupos, né, que trabalham com isso, né? Isso tem melhorado nos últimos 4, 5 anos, mas ainda os pesquisadores, os professores, eles ficam um pouco isolados, né? Então eu tenho um núcleo, né, por exemplo, de pesquisa aqui na UNOeste, né, no grupo de estudos do algodão. Tem uma professora que tem um núcleo lá em Uberlândia, tem outra em Viçosa, tem um outro ali em Goiás, mas ele está muito regionalizado, né? Então não há uma interligação, né, para trabalho em conjunto, né? Então isso de certa forma também acaba prejudicando muito, né, a eficiência do uso dos recursos, né? Porque a gente poderia estar trabalhando em rede, né? Mas isso hoje não acontece. A gente tem colaborações, né, principalmente hoje diretamente com os produtores, né? Então a gente vai, né, para o Mato Grosso, aqui em São Paulo mesmo a gente recebe bastante apoio da Associação Paulista dos Produtores de Algodão, e aí com as multinacionais, né, que apoiam, né, financeiramente os projetos, a gente entende uma demanda lá do produtor junto com ele, tenta pensar numa solução e a gente
tenta fazer esses experimentos de mestrado, doutorado on-farm, né? Fazer isso lá, né, num local específico. Então, esse é um alerta, né, que a gente precisa, né, reconstruir essas pontes aí, né, dos pesquisadores e nas universidades, né, e ter essa possibilidade de trabalhar mais em rede, né, como o exemplo que a gente comentou aí anteriormente dos Estados Unidos. Muito bem. E, Fábio, um tema que todo mundo fala, é um negócio que é um assunto muito comentado agora, está na moda falar de sustentabilidade e que é um tema cada vez mais relevante aí no agro, né? Como é que você vê essa aplicação de práticas sustentáveis na cultura do algodão aí, principalmente nessa parte, porque o algodão não é uma cultura que a gente ingere, né? A gente não come. Então, quais são as práticas que você vê aí de bioinsumos, enfim, o que você destacaria dentro do setor? Isso hoje, né, já está, os produtores já usam, né, isso, né, alguns há mais tempo, outros menos, alguns por, às vezes, falta de opção, né, em termos de eficiência, né, dos produtos, né, dos sintéticos, e é um negócio que está em ascensão, né, até porque nós temos um ambiente tropical, é uma cultura muito sensível, né, a pragas e doenças, e naturalmente quando o melhoramento eleva o potencial produtivo, né, tudo, né, no final das contas, tudo é uma questão de energia. Então, se ela está destinando mais energia para produzir mais, ela está perdendo resistência em alguma coisa. Então, eu preciso tapar esse buraco aí com alguma coisa, seja com uma prática de fitotecnia, seja com um insumo biológico, e o algodão ele precisa, né, evoluir junto com isso. Tá? Mas a gente tem desafios assim, importantíssimos, que é o próprio bicudo. Então, assim, ó, sempre foi a praga mais importante, ainda é e vai continuar sendo. Então, até que a gente tenha, né, novas ferramentas de biotecnologia, né, que estão aí andando, né, um pouco devagar, mas estão andando, principalmente por conta aí também de algumas empresas multinacionais entrarem, né, nessa parte do melhoramento. A gente tem algumas ações também da Embrapa, mas isso pode ser que demore um pouco ainda. Então nós temos que aplicar a agronomia, né? E o controle biológico, né? O uso de insumo, de bioinsumos, ele é um dos pilares. Né? Então sozinho também ele não vai resolver todo o problema. Tá? Porque a gente não pode esquecer que eu estou trabalhando com uma monocultura, então a monocultura sempre vai estar mais exposta aos problemas fitossanitários. Tá? Mas o que eu posso fazer, por exemplo, para mitigar o problema de doença? Então, a gente vem de uma safra bem difícil, né? Eu falei aí do calor, mas eu tive chuva aí num volume muito alto no início de abril, quando já era para acabar as chuvas, deu uma chuvarada aí e assim teve muito problema com doença. Mas e quem que conseguiu se safar, né? Ou perder menos? Quem estava trabalhando com populações de plantas menores, quem fez a gestão do crescimento da planta com regulador de crescimento um pouco para ter uma planta um pouco menor. Tá? Então, esse conjunto, né, de práticas, né, do manejo fitotécnico, a biotecnologia, né, a resistência varietal, os bioinsumos, os pesticidas, né, sintéticos, tudo isso são ferramentas que vão ter que ser usadas para mitigar, né, o impacto, né. Nós precisamos continuar melhorando a produtividade, mas nós temos que pensar também em usar menos recursos. Tá? Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter, até porque a gente sabe que as pressões, né, internacionais elas vão se intensificar. Né? O Brasil agora é o maior exportador, isso não é pouca coisa. Então, você imagina o tanto de gente que quer tomar, né, esse posto. E a gente sabe que nem sempre se usa formas amigáveis, né, para que isso aconteça. Então, nós precisamos, né, continuar investindo em pesquisa, nos bioinsumos, mas tem a parte da agronomia básica também, sabe? Do bom senso, né? Do você entender a fisiologia da planta, como que ela vai se comportar, né? Para traçar a melhor estratégia de manejo, né? Para cada cenário. Muito bem. E
como é que você vê, você falou aí um ponto, né, sobre as fronteiras agrícolas, né, que já não, a expansão já não é tão grande como foram nos últimos anos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga esse futuro da produção do algodão aqui no Brasil. Quais são as tendências aí que você acredita que vão moldar esse setor nos próximos anos? A gente deve continuar crescendo a produção? Como é que você vê isso, Fábio? Hoje, assim, a Brapa, né, através de um programa que eles têm chamado Cotton Brasil, né, fazem todo esse planejamento, né, da gestão da produção no Brasil. Por quê? Hoje é a cadeia do agronegócio mais organizada que tem, tá? De longe. Tá? Por quê? Primeiro que são menos produtores se comparar com soja e milho. Então, é mais fácil organizar, né? É mais fácil convencê-los de trabalharem associados, né? Ou de ter, né, um diálogo para que o bem comum, né? Lógico, cada um tem o seu interesse pessoal, porque no final das contas é o CPF de cada um que está no negócio, né? Sim. Mas se a coisa não tiver orquestrada, vai ser ruim para todo mundo. Né? Então, esse programa, né, chamado Cotton Brasil organiza isso lá de fora, lá da Ásia. Né? Então, falar um pouco do brilhante trabalho, né, do Marcelo Duarte, né, à frente disso lá em Singapura. Então, organizando missões de compradores, vindo aqui conhecer o algodão brasileiro. Então, todo esse crescimento, ou não, vai depender de como isso vai ser articulado. Tá? Por quê? Porque para a gente crescer, tem um outro que precisa diminuir. Por quê? Se nós temos algodão para vender, os Estados Unidos têm algodão para vender, eles vão comprar o mais barato. Né? Lógico, tem a questão da qualidade aí também importante, mas uma coisa que eles querem é a garantia de fornecimento do algodão. Então, ele não quer um contrato para 1 ou 2 anos, ele quer longevidade nos contratos. Então, isso está sendo muito bem feito, então dá para ter perspectivas que há uma possibilidade grande, né, desse crescimento ocorrer. Por quê? Porque para eu aumentar a produção, a área de produção, a produção, eu vou precisar abrir novos mercados. Caso contrário, eu coloco mais produto no mercado e o preço cai. Então, isso não é também saudável, né, do ponto de vista econômico para os produtores. Então, toda essa questão do crescimento ela vai depender muito dessa articulação, que está sendo muito bem feita. Dito isso, eu vejo que há muita oportunidade, né, para as cidades ou para os ambientes de produção que hoje estão com milho na segunda safra. Tem muito lugar. A 163 é exemplo disso, né? Então, Sorriso já tem uma área grande de algodão, toda 163, né, por exemplo, até o norte do Mato Grosso, Sinop, né, e para os dois lados da BR. Né? O Vale do Araguaia, né? O Vale do Araguaia tem mais de 80 mil hectares de algodão, já pegando ali de Nova Chavantina até lá em cima, né, com fresa. Então, e tem muita área de milho, né? Então, assim, não dá para nem comparar assim, a área de algodão para a área de milho. Então, obviamente que o cultivo, né, o aumento das áreas de algodão, ele vai em cima dessas áreas, né, que estão agricultáveis hoje com milho, ou em solos arenosos, né, que tem baixo potencial produtivo hoje, né, como eu disse anteriormente. Então, tem um cenário muito positivo, sim, e com certeza nós vamos precisar de gente qualificada, né, em todos os segmentos. Né? Então, desde o técnico, né, até o operador, né, o agrônomo, né, o consultor, vai ter espaço, né, para trabalhar. Até porque sempre há uma ciclagem, né, natural. Né? Então, a gente vai envelhecendo, vai pendurando a chuteira, outra geração vem e assim e o conhecimento precisa fluir, né, entre os mais sábios, os que estão buscando sabedoria, e isso é um processo natural. Então, aí eu vejo também um papel importantíssimo, né, da universidade, né, para continuar dando sustentação na formação desses profissionais. Né, porque o algodão não dá para aprender num ano. Né? Então, assim, tem que ter uma base teórica boa, mas tem que ter a prática. Né? Então, só com a prática também você não vai, você tem que ter a teoria. Então, é uma planta, assim, do ponto de vista da fisiologia, né, ou da morfofisiologia, talvez a mais complexa, né, de se manejar.
Então você tem que ter e isso ajuda muito o planejamento, né, das épocas, né, de analisar o clima, né, de cada cenário, de traçar as estratégias. Então, eu vejo um cenário, sim, muito otimista, né, de produção, e para a turma aí que está pensando em entrar no algodão, comece a estudar o mais rápido possível, né? Depois a gente pode deixar aí os links aí, né, para livros, né, para cursos, né, e Legal. deixo o meu contato também, né, para me colocar à disposição aí para ajudar, né, no que eu puder. Legal, Fábio. Você está falando dessa parte de oportunidades aí, e a gente já está entrando na parte final aqui do nosso podcast, do nosso episódio. E aí eu queria justamente que você agora desse aí dicas ou conselhos para aqueles profissionais que querem se especializar nessa área, na cultura do algodão, e que às vezes estão na faculdade ou estão começando a carreira profissional. Que dicas que você daria para essas pessoas aí? Lembrando que de tudo que a gente conversou aqui agora é um dos setores que estão mais bem organizados, que tem um potencial grande. Então, realmente, são boas oportunidades que podem encontrar aí, né? Sim. Assim, hoje tem bastante coisa, né, em português mesmo, assim, muitos boletins, né, cito aí os do IMA, né, principalmente, dos quais eu ajudei a editar vários deles, né, capítulos de livro, né, no Manual de Boas Práticas. Então tá tudo lá dentro no site do IMA, lá em publicações. Então vai ter boletim de pesquisa em desenvolvimento, tá? Citar aqui o último que a gente editou, chamado Fisiologia Aplicada ao Manejo, né, tá lá o PDF. Um material assim muito bom, sabe? Muito bom, né? Como diz muita gente por aí, é livro de cabeceira para quem quer aprender, né, a cultura do algodão e para quem já atua na cultura do algodão também, porque a gente oferece insights, né, ali no texto que podem ajudar, né, o profissional a tomar decisões. E assim, recentemente vi num evento lá na Fundação Mato Grosso e você vê assim profissionais, né, com 40, 50 safras lá sentado na frente, escutando a primeira fileira, escutando o que a turma está falando, porque é uma cultura muito complexa. Tá? Ela responde muito ao ambiente. Então, se o ambiente muda, o comportamento dela muda. Então, a gente tem que sempre estar buscando, né, essas informações. Né? Então, colocaria aí o site do IMA como uma fonte de pesquisa. Tem o nosso Instagram, o Facebook, né, o GEA, o Noeste, que a gente sempre está colocando coisas lá, né? Tem um blog, dá para buscar isso através do Instagram também. E também recentemente, né, eu estou envolvido num projeto, né, de desenvolvimento de aplicativo, né? Então tem um aplicativo gratuito chamado Cotton Apps. Então você baixar ele tanto para iOS quanto para Android, tem várias ferramentas ali dentro que podem ajudar muito. Tá? Então a parte de cultivares, regulador de crescimento, adubação, estimativa de produtividade. Então assim a gente tenta tirar muita coisa assim complexa de dentro dos livros para colocar numa forma que esteja ali junto com o técnico lá no campo, que dê um subsídio para ele tomar as decisões que ele precisa. Tá? E também, né, recentemente, né, lancei uma plataforma chamada Universo Cotton Apps, que é um braço, né, ou uma perna, né, não sei, ainda, do Cotton Apps. Então, ela é uma plataforma de aulas, né? Então, assim, a gente entende que muita gente está buscando, né, o conhecimento e às vezes a gente fica muito limitado também em relação às atividades que a gente precisa fazer, né, no dia a dia. Né, e tudo é muito longe, né, então as áreas de produção de algodão estão cada vez mais para cima e a gente não consegue, né, estar próximo, né, de todas essas pessoas. E aí eu decidi fazer então essa plataforma. Né? Aí o pessoal pode acessar de onde está, são aulas gravadas e a gente conta também com aulas de outros profissionais, né? Profissionais aí, que são reconhecidos, né, na cultura. E aí, só que esse não é gratuito, isso aí é um acesso fechado, né? Então, porque tem toda uma questão de estrutura por trás disso, né? De vídeos, enfim. Acho que você deve saber bem como funciona isso, né, Fábio? Então,
Depois, né, se alguém tiver interesse, a gente oferece interesse para desconto para estudantes, né? Então é só mandar um comprovante lá de matrícula, a gente oferece um desconto bem significativo. E aí também oferecer aí para os teus ouvintes aí do podcast, Negócios do Agro, um cupom de desconto aí de 50% na anuidade, né? A gente trabalha com uma anuidade, então a gente vai colocando os vídeos lá durante todo o ano, né? Então, é só colocar lá UCA50, UCA50, vai ter 50% de desconto aí na anuidade, né? Então, nosso intuito é aumentar a difusão, né, do conhecimento, levar a informação para a maior quantidade possível de pessoas, né? Justamente nessa tentativa de ajudar, né, a formação aí das pessoas que vão entrar e as que já estão, né, Muito bom. atuando com a cultura. Excelente, Fábio. Muito bom. E eu queria agradecer, então, você aí pela bondade aí em compartilhar as suas experiências, seu conhecimento nessa área. E foi muito bom bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade, toda a equipe aí, né, do Negócios do Agro, desejo sucesso aí para vocês e estou à disposição, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, meu telefone é 18 99737 2028, o e-mail é fabioescher@unoeste.br, tá? Então, se eu puder colaborar com alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Maravilha! E agradecemos também aí aos nossos ouvintes por nos acompanhar. Nós vamos deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel, viagens técnicas, do Fábio e também da plataforma que ele mencionou. Vai estar tudo ali na descrição para quem quiser conhecer mais e aproveitar esse belo desconto aí que o Fábio proporcionou aí a vocês ouvintes. E se vocês gostaram, continuem aí compartilhando e curtindo nosso podcast no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify, para a gente poder continuar crescendo e ajudando a inspirar o agro brasileiro. Até a próxima!